Olá, minha gente, olá, minha gente. Maravilha, maravilha. Esta manhã, 11 horas e 11 minutos do dia 14 de abril de 2026. Uma bela manhã. Eu sempre divulgo a mensagem. Louvado seja Deus por este lindo dia. Louvado seja Deus por esse lindo dia. E sempre me lembro também, estou me lembrando daquele corinho, aquele corinho que a gente cantava na igreja. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É uma realidade, não é? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E aí continua. Maravilha, maravilha, maravilha. E também me lembrei, né? Não foi que me lembrei, um colega, um amigo muito antigo, do tempo da minha juventude, um ex-colega de trabalho do tempo da minha juventude, ao receber uma mensagem minha, que eu inadvertidamente mandei sobre o que está acontecendo no Brasil, na política, ele disse: vamos nos abster de assuntos de politicagem. É bom mesmo. E pensando nisso tudo, não é? A essa hora da manhã, claro, depois de já ter feito o nosso culto diário, bem cedo, eu e a Adriana, eu falei, acho que está na hora de ouvir um pouco da leitura da palavra de Deus. Então vamos ouvir. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Então vamos ouvir o primeiro capítulo da Bíblia. Eu acho que é muito bom para nós ouvirmos o primeiro capítulo da Bíblia nesse dia de tanta agitação política, não é? Neste dia 14 de abril de 2026, já quase ao meio-dia, né? Para nós termos um almoço tranquilo. Então vamos ouvir o primeiro capítulo da Bíblia, a leitura do primeiro capítulo da Bíblia. Vamos ouvir com atenção. A Bíblia Sagrada. Velho Testamento. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera,
que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. É isso aí, minha gente. Tudo que Deus fez é muito bom. Que maravilha! E Deus nos fez, a nós, seres humanos. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Vamos viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Política é uma coisa boa, vem de polis, cidade, para governar a cidade, administração das cidades. Política, agora politicagem, nunca, não. Vamos evitar assuntos de politicagem.
Oh, glória a Deus, aleluia! Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vamos encerrar já. 11 minutos. Oh, que coisa! 11 minutos. 11